Olá, caçadores de história! Preparem o seu coração, porque acabamos de capturar um capítulo e está cheio de conversas ameaçadoras e perigosas. E depois daquele beijo cinematográfico, os dois ficaram encabulados e sem saber o que fazer, diante de um pôr do sol maravilhoso. E para quebrar o clima ainda tímido, a nossa dragonesa fala o seguinte: o final é o que realmente define se uma história é perfeita ou não. Com um olhar encantador e um leve sorriso no rosto, ela estende a mão em direção do nosso protagonista e termina dizendo o seguinte: então, querido Leon, você tem coragem de pegar na mão da escorpião menos compatível com você? É claro que o nosso protagonista faz um charme. Com a mão no bolso, ele pensa: Minutos depois ele responde: por que não? Por que eu não teria coragem? E os dois saem de mãos dadas, andando sobre um pôr do sol maravilhoso. E assim termina o primeiro encontro de namoro dos dois, pessoal. Vamos combinar que foi perfeito. E no dia seguinte, uma cena maravilhosa. O nosso protagonista com lágrima nos olhos, escutando a Noa falar sobre a sua redação. E no final ela diz: os meus pais são um casal amoroso e bem peculiar. E nossa querida Noa acabou ganhando o prêmio de excelência em sua redação, que ficou maravilhosa. Quando se trata de desafio, não há nada que impeça essa família de se unir para vencer, não é mesmo? E a noite chega no castelo da nossa dragonesa preferida. E o que encontramos agora é o nosso protagonista embaixo da cama, desesperado, procurando por alguma coisa. E com muito esforço, finalmente ele consegue encontrar o que estava buscando. Adivinha o que é, pessoal? Com aquela carinha maldosa, ele diz a si mesmo: finalmente encontrei as fotos de coelhinha que revelei durante o passeio na cidade celestial. Agora eu preciso escondê-las muito bem. Olhando em volta no quarto, ele diz: onde será que devo guardá-la? Qual lugar será mais seguro? E nesse momento, o nosso protagonista escuta passos se aproximando da porta do quarto dele. E ele já fica em desespero. Rapidamente, ele abre a gaveta e coloca as fotos lá dentro. Com um único pulo, ele consegue se jogar no sofá e fingir que está lendo um livro no momento exato que a nossa querida dragonesa abre a porta. Para não levantar nenhuma suspeita, ele fecha a cara e já pergunta: o que foi? Vai dormir no meu quarto de novo essa noite? Nossa dragonesa, sem perder tempo, cruza os braços e pergunta: e se eu for? Não posso? Qual o problema? Fazendo uma cara de indiferença e insatisfeito, ele levanta do sofá, colocando o livro sobre a mesa e diz: faz o que você quiser. Enquanto ela se aproxima, ele senta no sofá, faz aquele olhar de maldade e pensa: agora eu tenho uma carta na manga. Venha o que for, eu estarei pronto. Assim que Rosby se senta no sofá com uma cara de contentamento, ela pergunta: Leon, você gosta de garotas com fantasias de coelhinha? Dá pra acreditar nessa pergunta, pessoal? Adivinha qual vai ser a cara do nosso protagonista agora? Ele: com o botão do pânico ligado no 220, ele grita: como você sabe? Mais assustado ainda, ele pensa: será que ela descobriu que eu escondi as fotos dela de coelhinha? E ponto para a nossa dragonesa preferida. Ela acertou em cheio esse lookout no nosso protagonista. Com um olhar cheio de maldade e ao mesmo tempo satisfação, Rosby olha para ele e diz o seguinte: você disse isso enquanto dormia naquela noite e disse que queria ver uma das suas colegas vestida de coelhinha. Indignado e revoltado, ele responde: impossível, isso é um absurdo, eu nunca diria algo assim. E a sua indignação se mistura com a sua sinceridade e ele continua dizendo: e mesmo que eu tivesse dito, certamente estaria falando de você, pra você sim, eu queria ver usando a fantasia de coelhinha. Leon, acho que neste momento, meu querido protagonista, você acabou de dar um tiro no próprio pé. Assustadíssima e super corada, nossa dragonesa pensa da seguinte maneira: ele realmente acabou dizendo o que sente. A timidez vai embora e a maldade toma conta dos pensamentos da nossa dragonesa. E ela pensa da seguinte maneira: melhor eu provocar ele mais um pouquinho. E o próximo ataque da nossa dragonesa vem com as seguintes palavras: eu usar isso? Nem pense, eu jamais
usarei uma fantasia de coelhinha para você. Enquanto ela fala, o nosso protagonista, ainda com uma carinha de bravo, pensa em seu contra-ataque da seguinte maneira: perfeito. Parece que ela não descobriu sobre as fotos. Ainda tenho uma vantagem. Com um olhar lunático e um sorriso ameaçador, ele olha para ela e diz: e se no fim das contas você a usasse para mim? O que aconteceria? Eu não sei não, pessoal. Tô achando que o nosso protagonista tá indo com muita sede ao pote. Quem concorda comigo? Por favor, levanta as mãos no comentário. Nossa dragonesa, cheia de charme, com um olhar simpático, porém quase que querendo fuzilar o nosso protagonista, ela responde: não sei o que você está tramando, mas não tente usar os seus truques de feitiço e encantos contra mim para me obrigar a fazer nada disso, pois os seus truques não funcionam comigo. Com um olhar repleto de segurança e de ameaça, ela diz o seguinte: se você realmente conseguir fazer com que eu use isso, você pode fazer o que você quiser comigo. Uau! Esse duelo tá ficando cada vez mais perigoso e ameaçador. Eu só não sei dizer qual dos dois corre mais perigo, se é a nossa dragonesa preferida ou o nosso querido protagonista. E as palavras dela acertam ele em cheio. O coração dele dá até uma pausa e depois começa a bater mais forte e sem piscar. Ele olha para ela com um olhar profundo, buscando uma resposta verdadeira e pergunta: está falando sério? Com o rosto mais sereno do mundo e um olhar de pureza, ela responde: falo sério, mas pense bem, caçador de dragão. Se os seus planos falhar, você já sabe o que vai te acontecer. Enquanto ela fala, ele se afasta do sofá e ela continua dizendo: você sabe disso melhor do que ninguém, não sabe? E ele levanta do sofá no impulso e vai para a gaveta. Eu não acredito que ele vai pegar as fotos, pessoal. Não pode ser verdade. Enquanto ele abre a gaveta, ele diz: minha querida rainha, eu não preciso de nenhum plano. Ele olha para ela com um canto do olho, com um olhar de maldade e uma cara de vitória e diz: porque eu já fiz tudo o que eu precisava fazer. Se tem algum caçador em pé neste momento, senta para não cair, pessoal. Ele fecha a gaveta, se aproxima da mesa no centro da sala e joga a foto dizendo: esta foto, uma verdadeira obra-prima. É impossível descrever a cara da nossa dragonesa neste momento. E o nosso protagonista continua dizendo: esta outra, super chique e única. E aqui tem outra. E ele vai jogando uma foto em cima da outra. Ela não fala absolutamente nada. E isso me faz pensar que, de repente, o nosso protagonista pode ter apenas alguns segundos de vida. E com uma satisfação insana, ele joga a última foto dizendo: e esta aqui eu chamo de a obra-prima final. E joga a última foto na mesa. Ele mal coloca a última foto na mesa e todas as fotos pegam fogo. E ele começa a suar. Com o nó na garganta, travada pelo ódio, a nossa dragonesa pergunta: quando? Quando você tirou essas fotos? Enquanto isso, com um sorriso de contentação e contemplando a ira da nossa dragonesa, o nosso protagonista pensa: eu sabia que a mulher ia ficar brava. Quando ele resolve responder a pergunta da nossa dragonesa, aí ele faz aquela cara de menino bonzinho e de coitadinho e diz: calma, calma. Você se lembra dos dias em que você ficou em coma por causa da maldição de sangue? Pessoal, vocês estão preparados para ver a nossa dragonesa de uma maneira que vocês nunca viram antes? Ela está parecendo um dragão demônio de tanto ódio. Com sangue no olho e o ódio no último grau, ela pergunta:
Então você pretende me chantagear com isso? Olha, de verdade, eu acho que neste momento o nosso querido Leon pretende morrer com isso. Ai, que eu tô com meu coração na mão. E o nosso protagonista está suando da cabeça aos pés. Quero ver qual é a resposta que ele vai dar pra ela agora. E vamos ter que caçar o mais rápido possível o próximo capítulo, pessoal, porque infelizmente o capítulo de hoje termina aqui. E vou contar pra vocês as cenas que colocaram para deixar a nossa ansiedade ainda maior. Agora, eu gostaria de agradecer a todos os novos caçadores que acabaram de entrar para nossa família. Muito obrigada e sejam todos bem-vindos. E para o próximo capítulo, temos a nossa dragonesa com ódio no olhar, escutando o Leon fazer a proposta indecente. Que tal você fazer o seguinte? Coloque agora mesmo uma fantasia de coelhinha para mim. E com um ódio, ela pergunta: e se eu não colocar? Ele coloca a mão sobre o ombro de nossa dragonesa, todo atrevido, com um olhar maligno sedutor, e diz: então, seja boazinha e me obedeça. Você não vai querer que sua irmã descubra que você já usou uma fantasia de coelhinha, não é mesmo?